A história de uma portuguesa que fugiu de Angola, refugiou-se no Brasil e livre da sua vida e ficar em paz com o passado. Conheça Dulce Braga, já a seguir. Bom, a minha próxima convidada teve uma vida tão cheia e intensa que decidiu partilhá-la com todos. Escreveu o livro das suas memórias e nós queremos folheá-lo consigo, porque é uma experiência tão bonita que vale a pena ser folheado este livro consigo e em primeira mão. Prepare-se então para conhecer uma vida rica que deu um livro. Albano Tavares foi para Angola cumprir o serviço militar e por lá ficou. Ele e os 3 irmãos foram ao longo dos anos construindo um pequeno império no coração daquele país africano. Tinham uma rede de supermercados, peixarias, talho, fazendas de café e de gado. Albano casou com Maria José, com quem teve 3 filhos, Dulce, Manuel e Paula. O chefe de família, oriundo de uma pequena aldeia de nome Chaveirinha, concelho de Mação, em Santarém, regressava à terra natal com os filhos nas férias. Para Dulce, esses eram momentos inesquecíveis, passados na casa dos avós. Era ainda a oportunidade para rever primos e familiares e passar os dias a brincar. Em Angola, Dulce frequentou um colégio de freiras. Lá aprendeu a ler e a escrever e fez as primeiras amizades, que a marcaram para sempre. Já adolescente, apaixonou-se por Pedro, com quem se encontrava às escondidas, todos os domingos. A vida para ela era uma expectativa feliz, de um futuro promissor. Com 17 anos, sonhava cursar Economia e casar com Pedro. Mas quando, em 75, a Guerra Civil de Angola toma lugar, todos os sonhos dela caem por terra. Dulce assistiu a momentos violentos que a traumatizaram. A insegurança tomou conta do país e ela e a família foram obrigados a fugir. Portugal foi a primeira opção, mas sem avião para regressarem, foram obrigados a mudar-se para o Brasil, onde tinham familiares. Para Dulce, esta mudança drástica obrigou-a a pôr uma pedra no passado. Em Campinas, terra onde se fixaram, Dulce ingressou na universidade. Mais tarde, casou e teve 2 filhos, Gabriela e Marcelo. Dedicou-se à maternidade e fez por esquecer o passado. Alguns anos depois, ela e a irmã abriram uma empresa de confecção de roupa e, desde então, Dulce tem dedicado os dias dela ao negócio e à família. Olá, Dulce, muito boa tarde. Tudo bem, obrigada. A Dulce já vive há tantos anos no Brasil que é natural que a sua pronúncia seja brasileira, não é? Há quantos anos está no Brasil? Eu estou desde 1975. Já lá vai muito tempo. É natural que agora seja mesmo, a pronúncia seja totalmente brasileira. Mas eu quero pegar numa coisa que ouvimos nesta peça, que é as mudanças que aconteceram na sua vida fizeram com que, por uma estratégia de defesa, e percebe-se, a Dulce tenha posto uma pedra no seu passado, naqueles primeiros 17 anos da sua vida, que foram vividos no país onde nasceu, Angola. E agora que essa pedra saiu, eu pergunto, como é que foram estes 17 anos? Quem era a menina que estes 17 anos criou? A menina que esses 17 anos criou era uma criança portuguesa, nascida num território português, feliz, uma criança que virou adolescente, que foi viver num colégio interno, que imaginava viver para sempre na África, que jamais sonhou sair de lá, com todos os sonhos da adolescência, com amigos, com família, com uma situação financeira muito cômoda. Era essa menina, era uma adolescente feliz. Porque é curioso, porque os seus pais, quando emigraram para Angola, pessoas de muito trabalho, saíram daqui de um meio muito pequeno, ou seja, onde realmente não havia respostas para a pobreza que existia e foram naturalmente à procura de uma vida melhor, mas quando chegaram a Angola, e por ser gente de muito trabalho, gente muito honesta, criou rapidamente um património interessante. E por isso é que a Dulce viveu uma vida, como diz, confortável. A África, naquela altura, estamos a falar do seu país natal, o que é que se respirava quando se andava na rua, quando se andava na cidade que a viu nascer, quando se sentavam, se calhar, na rua a conversar com as amigas? Como é que era? Em África, quer dizer, respirava-se felicidade, respirava-se paz, porque naqueles anos a guerra era uma guerra que não era urbana, não era uma guerra civil, era no mato. Então, nas vilas se vivia tranquilamente. E eu, como criança, como adolescente, e com um governo de ditadura
que era extensivo às colônias também, onde nada era permitido falar. Quer dizer, eu como criança e adolescente não tinha acesso ao que se passava na mata. Então eu tinha uma vida tranquila, eu tinha uma vida normal. Nós viajávamos de carro à noite pelas picadas africanas e como se não houvesse nada. Ninguém tinha medo de andar pela rua, ninguém tinha medo de viajar à noite, ninguém tinha medo de andar pelas estradas de terra, ninguém tinha medo que um carro quebrasse e de repente a gente passasse a noite inteira esperando que alguém passasse para consertar o carro. Não existia medo, porque a guerra não nos era... A guerra era nos velada, a nós portugueses que morávamos lá, né? E grande parte dela só tivemos percepção, nós, crianças, adolescentes, quando tudo explodiu, quando tudo veio à tona. E aí é que foi um despertar muito, muito duro. Mas antes de falar da questão da guerra, durante a sua adolescência, com o que é que sonhava? Que curso sonhava tirar? Que vida idealizava? Porque todos nós sonhamos, Dulce. O sonho era... Bom, eu fiz a escola primária numa vilazinha muito pequenininha, na Inhareia, no coração mesmo de Angola, naquela época não era província, quer dizer, a província era Angola, o município seria, não sei como se chama isso agora em Portugal, seria o Bié, né? Então, eu cresci toda a minha infância, até o 4º ano primário, nessa vilazinha, uma criança feliz em rua de terra, correndo, mas com todo um aparato financeiro muito confortável, com tudo que tinha de bom e de melhor, porque realmente meus pais saíram de Portugal fugindo do fim da Segunda Guerra Mundial, de uma aldeia muito pobre de Portugal, mas rápido cresceram em Angola. Depois da escola primária, a única chance de continuar estudando era ir para a capital daquele estado, daquele município, que era Silva Porto, hoje Cuito, e lá fui estudar num colégio interna, como a maioria das meninas daquela época, porque era a maneira de continuar estudando, né? E, obviamente, que o sonho, depois disso, era ir para o liceu, para o qual eu fui, e depois do liceu o sonho era ir para Luanda e fazer então a faculdade de economia, que era o que eu pretendia fazer. Iria morar na casa de veraneio que meus pais tinham em Luanda, ia ter meu carrinho, que já era uma promessa assim que eu ingressasse na faculdade. Um dia casar com Pedro. Um dia ia casar. E ser feliz, e ter filhos, e continuar em Angola, e esse era o projeto de vida, né? Portugal era, até então, a metrópole onde nós vínhamos passar as férias de verão, porque nossa vida foi totalmente radicada em Angola, tudo quanto meu pai ganhou, reinvestiu em Angola, como a nossa terra. Bom, o certo é que são surpreendidos porque realmente muita da informação não passava cá para fora, mas são surpreendidos pela guerra civil, pela independência, pela grande transformação que acontece na vida de todos os portugueses que lá estão. E eu recordo-me até de um momento que é descrito no livro pela Dulce, quando forma um episódio que assistiu cruel de um homem que estava espetado num tronco de uma árvore, a esvair sem sangue, e o quanto isso era motivo de festa para as outras pessoas, e portanto de repente percebeu que este país não era aquele país que tinha vivido e que durante algum tempo não iria ser, porque havia a ilusão que nós vamos embora uns mesinhos, mas daqui a um tempo isto está tudo tranquilo e nós regressamos. Como é que foi sair dali? Porque primeiro pensaram que seria para Portugal, depois acaba por ser para o Brasil. Como é que foi deixar para trás esta vida com tantos pontos de interrogação? Olha, no começo, quando saímos da vila onde morávamos, no começo da fuga, foi sair para retornar. Ao longo desse processo de fuga, primeiro para Silva Porto, hoje Cuito, depois para Nova Lisboa, hoje Huambo, depois para Luanda, ao longo desse processo de fuga foi sempre assim, um dia vamos voltar. Vai passar essa fase conturbada e um dia vamos regressar, vai passar. E foi isso a grande força que deu, e meu pai disse isso anos depois. Ele disse, o que nos manteve com força para levarmos essa fuga até o final foi querermos continuar vivos e termos certeza que um dia esse regresso iria acontecer. A partir de determinado ponto da fuga, quando já era desesperador, quando voo após voo a gente não conseguia fugir, quando o primeiro voo de retornados não deu certo, quando o segundo voo de retornados não deu certo, quando o terceiro voo foi confiscado pelo governo português para trazer o último contingente do exército e nós entramos no final da fila de refugiados de novo, aí a parte financeira, as
perdas financeiras já não significavam mais nada. Porque a vida, a sobrevivência, o viver começa a ser mais forte que tudo. Então começa a se esquecer os anéis e começam a se pensar só nos dedos. Claro. Porque são só eles que importam a partir de determinado ponto. Você começa a não ter alimentos para comer, você começa a não ter bebidas, água potável para beber, você começa a não ter gasolina para pôr no carro, você começa... E aí começa a haver uma tal precariedade, o dinheiro não tem mais valor nenhum, porque você não tem os bens para consumir, claro. E toda aquela agitação em volta, e tiroteios, e bombardeiros, e perseguições, e noites sem dormir, e noites no corredor, e o que passa a ser, então, a única importância? A vida. Claro. A vida, e é isso que a gente aprende naquele momento. A única coisa que vale é a vida. O resto é apenas resto. Uhum. Né? Vida esta que foi feita no Brasil, porque vocês tinham familiares no Brasil e esses vossos familiares conseguiram tratar das coisas necessárias para que fossem para o Brasil, e foi no Brasil que começaram uma vida nova. Sim. Como é que foi chegar aos 17 anos? Eu sei que teve cuidado de uma coisa, por isso é que eu comecei a conversa por aí. Porque quando chegou, percebeu que o melhor era rapidamente perder o sotaque português e apanhar o sotaque brasileiro. Porque assim evitava perguntas e vens de onde e... Isso foi um cuidado. Fez na perfeição, porque fala na perfeição. Mas tinha 17 anos. Era muito jovem. Começar tudo do novo. Não se tem a maturidade de 30, nem de 40. É uma época muito complicada, porque hoje eu vejo isso claramente. Na adolescência, os amigos... Depois nós aprendemos que não é bem assim, mas na adolescência nós temos certeza que que são muito mais importantes os amigos do que a família. E isso, para quem tinha a minha faixa etária naquela época, foi nos cortado a faca, repentinamente. Perdemos aquele esteio emocional, né? Restou-nos, graças a Deus, para muitos de nós, a família, né? Mas reconstruir a vida no Brasil foi fácil porque o Brasil é um país muito fácil da gente se adaptar. Foi fácil porque foi incrível chegar ao Brasil com um diploma do liceu, sem um carimbo de nenhuma autoridade brasileira em Angola, e de repente eles aceitarem que eu tinha realmente me formado no liceu e me permitirem prestar o exame do vestibular e ingressar numa faculdade pública e me presentearem com uma faculdade a custo zero por 4 anos numa das melhores universidades do Brasil, que é a Unicamp, e então me formei em economia. O que foi difícil nisso tudo? O que era difícil era chegar à faculdade e passavam muitas notícias sobre Angola. Então, eu cheguei em setembro, a independência foi em novembro, então de setembro a novembro era todos os dias no jornal da televisão. A independência vai ser no dia tal, a guerra civil, morreram mais não sei quantos, bombardeios não sei em que cidade. E no dia seguinte eu chegava à faculdade e é evidente que todos os brasileiros, os amigos que estudavam, perguntavam. Claro. Mas aquilo é verdade? Aquilo que passou ontem, você veio de lá? E aquilo mexia com a ferida. Claro. E às vezes passava uma semana sem perguntar, aquilo estava já quase querendo formar a casquinha, cicatrizando, e eles voltavam a perguntar, e aquela casquinha levantava de novo. E aí eu percebi que o jeito, foi uma maneira pragmática de continuar vivendo e aquilo cicatrizar. O jeito de eu não ser questionada sobre aquele trauma era eu perder o sotaque. Eu vi que se eu perdesse o sotaque, ninguém mais ia me perguntar, porque ninguém ia perceber que eu era estrangeira e simplesmente não me questionava. E realmente, no final de um ano, ninguém mais percebia que eu era estrangeira. E hoje eu sou uma portuguesa, porque até hoje a única nacionalidade que eu tenho é a portuguesa. Então, todos os meus documentos são de uma cidadã portuguesa. Amo Portugal. Aprendi a amá-lo como pátria. É o hino que eu sei cantar do começo até o final, e que muito respeito. Mas amo Angola como meu chão natal. E amo o Brasil, porque foi o país que me recebeu de braços abertos e o país do sol, do futuro, da felicidade, onde eu consegui refazer a minha vida, onde eu vi minha família se refazer e voltar a viver, né? Exatamente. Ainda para aceitar a sua inscrição, só tem de garantir que o telefone 760 100
760 é marcado por si, porque assim pode realmente ganhar 11.600 euros. É o total que nós temos hoje para oferecer, um valor muito bom, capaz de mudar muitas coisas na sua vida, se calhar o valor que lhe está a fazer falta neste exato momento. E quando marcar este número de telefone, nem que não queira, deixa também a sua inscrição garantida para o carro que nós vamos oferecer. Ora, tem aqui todos os motivos para participar no